Saudações a todos. Então esse é um vídeo para explicar como é que a gente monta de uma maneira bastante básica e ainda assim utilizando uma série de recursos uma videoaula, que é o que a gente vai precisar para passar para os alunos muito em breve. Então eu estou usando aqui alguns recursos, eu vou falar sobre eles ao longo dessa videoaula, tá? Então a ideia é criar ao vivo, junto com vocês aqui, uma videoaula. E ao final desse passo a passo, a gente vai ter a nossa videoaula pronta, tá? Em um segundo arquivo que também vai ser compartilhado, para a gente ver o resultado dessa operação. Fazer isso utilizando o PowerPoint, tá? Principalmente o PowerPoint e o PowerPoint do Office 365. Então, para os que ainda não têm acesso ao Office, então pode entrar no site aí do Instituto Federal de Tupã, clicar em Sistemas, Manuais, e dentro dos manuais a gente tem aqui o segundo manual, Cadastro Office 365. Tá? Ali tem algumas instruções. O professor Alisson também, se eu não me engano, já mandou algumas outras instruções no grupo. Quem tiver com dúvida nessa parte pode entrar em contato. Bom, então vamos para o que interessa. Então tá aqui o PowerPoint. Eu já deixei uma apresentação preparada, textualmente. Então o que a gente vai fazer aqui é gravar uma videoaula em cima dessa apresentação, utilizando os próprios recursos do PowerPoint, tá? Então tudo que eu falar aqui é para essa versão do Office 365. Então é uma aula teste que a gente está montando aí para as nossas capacitações. Então já está aqui um material colocado falando sobre as aulas síncronas e tal, tá? E agora, como é que eu faço para adicionar recursos aqui? Uma coisa que a gente pode fazer que é bastante interessante é incluir vídeos na nossa apresentação. Isso é possível, né? Então, para quem nunca colocou um vídeo na apresentação, eu já vou colocar aqui um exemplo de como a gente insere um vídeo. A gente pode inserir vídeo, um vídeo que está no meu computador. Aqui eu já deixei preparado um vídeo, a gente vai falar mais sobre ele já já. Inserir. Bom, o vídeo já está aqui na minha apresentação. Uma coisa que eu recomendo, que eu gosto na verdade, é com o vídeo selecionado, clica aqui em reprodução e nesse menu eu coloco automaticamente. Assim, quando eu chegar nesse slide, quando minha apresentação eu clicar nela e ela for para esse slide, o vídeo começa a passar automaticamente. Tá? É um recurso que me agrada, eu gosto, eu sempre uso. Não é obrigatório. Se deixar nessa outra opção, em sequência de cliques, então, quando eu chegar nesse slide, o vídeo vai ficar em pausa. Quando eu clicar nele, ele começa a ser executado. Tá? Então, vou voltar aqui para automaticamente. Tá bom? Vou aproveitar, tem mais um espaço faltando vídeo. Vou acrescentar um vídeo aqui também. Então, vou inserir vídeo. Coloco aqui o meu vídeo. E mais uma vez, vou aqui em reprodução. Executar automaticamente. Bom, com isso, a minha apresentação aqui do PowerPoint, ela está concluída. Falta eu fazer a minha apresentação verbal, tá? Como é que eu vou fazer para gravar isso? Bom, então a gente vai aqui no primeiro slide, apresentação de slides, e tem essa opção aqui, ó, gravar apresentação de slides. É essa que eu vou usar. Como é que isso funciona? É bastante simples. O Excel vai gravar a minha voz enquanto eu falo na apresentação. E ele faz isso por slide. Isso tem uma vantagem que a gente pode corrigir quando fala alguma coisa errada só naquele slide. Não precisa apagar a apresentação inteira, tá? Então vamos fazer isso agora. Então vou clicar aqui em gravar a apresentação. Pronto. Ele vem para essa tela. Ele ainda não está gravando a minha apresentação. Ele está aguardando. Eu preciso clicar ali no cantinho em gravar.
Mas antes de gravar a apresentação, tem alguns pontos importantes aqui. Então, o primeiro deles, aqui em configurações, com esse símbolo de som. Então aqui eu consigo escolher o acesso à câmera e o acesso ao microfone. Então, como dá para ver aqui, eu tenho mais de um microfone conectado ao computador. Eu posso escolher qual que eu quero utilizar, tá? No caso é esse mesmo, então tá certo. Essa configuração ela é especialmente importante quando a gente está usando, por exemplo, um fone de ouvido que às vezes tem um microfone melhor. A gente está com ele posicionado ali perto da boca, mas o computador não entende que é para usar aquele fone de ouvido. Então a gente já seleciona ali no cantinho para ter certeza que a gente está usando o microfone correto, tá? Outra opção interessante, habilitar a câmera. Então tá vendo que aqui ficou um quadradinho todo preto? É porque eu não estou com a webcam funcionando nesse momento. Se eu tivesse com a webcam funcionando, nesse quadradinho, a minha webcam do computador estaria me filmando. Então eu posso aparecer na minha gravação de slide ali no cantinho enquanto eu estou falando, tá? De qualquer maneira, não é um recurso que eu goste. Eu não gosto de aparecer na gravação. Eu prefiro que fique só o áudio mesmo. Então, como a gente estava conversando na última capacitação, a professora Débora de Libras, ela pode aparecer ali no cantinho, fazendo ali toda a sua linguagem ali de Libras, né? Sem problemas. No meu caso, eu já não gosto de aparecer mesmo, então eu posso só clicar aqui para fechar e clicar aqui do lado para desativar a câmera, tá bom? Tomem cuidado com esse aqui, ó. Aqui eu desativo o microfone. E se ele estiver desativado, não vai gravar nada que eu falar ao longo da apresentação, tá? Pessoal, como eu falei, essa é uma aula que está sendo gravada agora, ao vivo. Então, o que eu falar depois de apertar em gravar, também vai ser gravado pela apresentação do PowerPoint. Eu estou usando dois recursos. Eu estou utilizando o Khan para gravar essa aula e o PowerPoint para gravar ali esse conteúdo que vai virar um vídeo mais enxuto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar a gravação da minha aula teste. Então eu vou apertar em gravar. Vocês vão perceber que ele tem uma contagem ali para você se preparar e aí inicia. Então vamos começar. Saudações a todos os docentes. Então, nesse exemplo de aula assíncrona, eu pretendo passar para vocês como utilizar o PowerPoint, gravação em tela, demonstração em papel, tudo isso para que a gente consiga montar uma videoaula bastante interessante para os nossos alunos. Bom, eu passei o slide, ainda está gravando. Nossa, errei, não era isso que eu queria falar. Perdi tudo? Não. Eu posso parar a gravação. Pronto, parei. Reparem que aqui embaixo no slide ficou esse desenho, tá? Esse desenho significa que esse slide já tinha conteúdo de áudio gravado. Mas não era aquilo que eu queria falar. Eu me atrapalhei na hora que eu passei de um slide para o outro. Nesse caso, a gente tem essa opção aqui, ó, limpar. Eu posso remover a gravação no slide atual ou remover a gravação em todos. Se eu clicar em todos, eu perco tudo que eu fiz. E tudo que eu fiz até agora foi só um slide, né? De qualquer maneira, eu não quero perder aquele slide porque a gravação, do meu ponto de vista, está correta. Eu vou remover só a gravação do slide atual. Pronto. Agora eu posso voltar a falar do segundo slide e a gravação vai ocorrer normalmente, como num fluxo contínuo do primeiro slide para o segundo, tá? E aqui eu já vou aproveitar para dar uma dica que está no final, mas eu vou reforçar. Quando a gente está gravando o áudio e passa de um slide para o outro, o PowerPoint troca de gravação. Ele estava na gravação do primeiro slide, passou para a gravação do segundo. Quando a gente tem transição entre os slides, principalmente aquelas transições animadas, eu percebi que ele dá uma falhada no áudio, tá? Então o ideal, se a gente vai usar uma transição
animada, é ficar um segundinho ali em silêncio enquanto ele faz a transição. Quando ele encerrou a transição, a gente volta a falar. Se a gente fica falando sem parar de um slide para o outro, pode haver corte no áudio, tá? E aí não é legal. Então, eu sei que eu quero trocar de slide agora, eu paro de falar, troco o slide e depois eu volto a falar, tá bom? Bom, então vamos gravar aqui agora o áudio correto, né, do nosso segundo slide. Então vamos lá. Clicar em gravar, se preparar durante 3 segundos e começa a falar. Então, o conteúdo aqui dessa aula teste, na verdade, ele é bastante simples. Eu vou falar um pouco sobre a questão da aula síncrona, né? Que é isso que a gente está fazendo para gravação e disponibilização para os discentes, e alguns recursos. Tá? Então, a gente vai falar ali de gravação de voz, que é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou falando enquanto vocês assistem os slides, mas também de alguns recursos bastante interessantes, como a demonstração utilizando papel ou lousa, e aí é uma questão individual de cada docente, e demonstração também utilizando softwares diversos. Então imagina que eu queira mostrar uma simulação que eu tenho no meu computador para os alunos. Dá para fazer isso? Dá sim. Tem como de uma maneira simples incluir essa simulação no PowerPoint? Tem também. É isso que eu já vou mostrar para todo mundo. Pronto, passei aqui para o terceiro slide. De novo, já não gostei do que eu comecei a falar. Eu paro a gravação, vou em limpar e remover gravação no slide atual. Tá? Não precisa fazer isso o tempo todo. Eu poderia ter falado continuamente entre um slide e outro, lembrando daquela pequena pausa quando a gente passa de um slide para o outro, para não cortar o áudio. Tá? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Então, numa parte anterior desse vídeo, eu mostrei como incluir um vídeo dentro do PowerPoint. Agora é o momento de apresentar esse vídeo. Então, assim que eu passar esse slide, o vídeo vai começar automaticamente. Ponto importante sobre isso. Enquanto o vídeo está sendo executado, o microfone continua aberto, tá? Então a gente tem que ficar em silêncio enquanto o vídeo está sendo reproduzido e tomar o cuidado para não estar com uma caixinha de som no notebook ou no computador que está reproduzindo o áudio daquele vídeo, porque esse áudio sendo reproduzido ele vai aparecer no nosso microfone, tá? Então, de preferência, utilizar um fone de ouvido, assim não tem esse tipo de interferência. E está num ambiente silencioso, porque toda essa gravação ela aparece. Então, no caso do vídeo que eu vou mostrar agora, é um vídeo que quando eu já fiz o vídeo com áudio no vídeo. É um vídeo que eu gravei utilizando o celular, tá? Com isso, se eu falar agora, fica por cima do vídeo. Então, se eu tivesse feito um vídeo mudo, né, um vídeo sem áudio nenhum, eu poderia aproveitar para falar sobre ele aqui no PowerPoint. Não acho que seja o melhor recurso de todos, não gosto dessa questão do microfone ficar aberto e não encontrei um lugar, tirando colocar o microfone no mudo ali, que melhore essa questão, tá? Então, tem outras maneiras de fazer isso? Tem, dá para usar softwares mais elaborados, mas utilizar o PowerPoint é uma maneira bastante simples e direta. Então, vou retomar a gravação do nosso vídeo e vou deixar a gravação passar direto até depois da execução do vídeo, tá? Eu não vou mais interromper de um slide para o outro. Sobre os recursos, aqui a gente tem agora um exemplo de demonstração utilizando papel ou lousa. No meu caso, eu vou fazer uma demonstração utilizando papel mesmo, tá? Eu não tenho uma pequena lousa ou qualquer coisa do tipo em casa para dar um exemplo de como seria. Mas a demonstração com papel, ela também é bastante proveitosa, dá para usar muito bem esse recurso. E o que eu preciso para fazer uma demonstração desse tipo? Eu preciso de um telefone celular, basicamente para fazer a gravação. Tem uma alternativa? Tem.
Eu poderia usar uma câmera digital, né? Às vezes a gente tem uma câmera digital aí parada em casa, é a hora de ressuscitar ela para esse tipo de uso, ou mesmo uma webcam, né? Não a webcam embutida do notebook, que ficaria difícil de utilizar para isso, mas uma dessas webcam USB, a gente consegue posicionar ela em diversos lugares, o que daria uma vantagem na escolha do ângulo de gravação. Então, eu já vou passar aqui e mostrar como é que fica uma gravação feita no celular, utilizando para a gente usar o papel como recurso de demonstração para os alunos. Este é um exemplo da utilização do papel como um recurso didático, em substituição à lousa, para que a gente possa fazer nossas explicações ao longo das aulas. Então basta utilizar o celular e gravar enquanto a gente desenha ou explica sobre algum material, algum conteúdo. Então, no caso da disciplina de automação, é relativamente comum a gente fazer a ligação de motores trifásicos. Este é o símbolo. Eu posso, enquanto desenho os esquemas de ligação, eu posso conversar com os alunos sobre o que eu estou fazendo. É uma maneira muito mais fácil do que tentar desenhar direto no computador. A gente pode escrever equações, tá? Pode fazer a resolução de exercícios direto no papel, e isso é uma ajuda muito grande para poder passar esse conteúdo para eles. Bom, pessoal, agora que eu me dei conta disso, eu fiquei em silêncio esse tempo todo, justamente porque eu não poderia atrapalhar a gravação daquele vídeo. Eu vou pausar aqui de novo, tá? Limpar o áudio desse slide, né? Porque eu vou recomeçar aqui a falar nesse slide em breve, mas durante a execução do vídeo, o som dele só saiu para mim no meu fone de ouvido, tá? Então, como eu falei, eu estou gravando ao vivo. Então, o resultado dessa gravação do PowerPoint, sem nenhuma edição posterior, é o que eu vou disponibilizar para vocês verem como fica, tá? É realmente o resultado final dessa videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Retomando. Nesse slide, eu pretendo exemplificar mais alguns recursos que a gente tem no PowerPoint, tá? Bom, um recurso que a gente tem no PowerPoint é o de escrever na tela. Então, eu mostrei ali o recurso utilizando o celular, né? Como é que ficaria uma gravação no papel, mas a gente também pode usar o PowerPoint para isso quando tem uma imagem, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou escolher a cor vermelha da caneta, tá? E vou riscar aqui a minha tela. Pronto. Dá para fazer. Aí eu posso apagar também depois do que eu fiz, tá? Apaguei. E eu pretendo usar isso agora. Então, vou iniciar a gravação desse slide e incluir esse recurso enquanto eu falo, tá bom? Então vamos lá. Esse foi o exemplo de a gravação usando o celular, tá? Como deu para perceber, fica bastante nítida a imagem. E para que essa imagem tenha essa nitidez, alguns pontos são importantes. Então, primeiro, posicionar o celular paralelamente ao papel. Então, quanto mais paralelo ficar ali o celular, melhor, tá? E a uma distância de aproximadamente 30 centímetros. Isso vai depender do aparelho, mas é mais ou menos a distância para que a câmera consiga enquadrar o papel inteiro, tá? No caso de uma folha sulfite, tá bom? Aqui na imagem tem o que eu estou utilizando para fazer essa gravação. Então, algumas coisas aqui bastante importantes. Então, vamos lá. Então, com relação ao celular, tá aqui, ó, preso numa estrutura aqui que eu montei em casa, tá? Bastante paralelo ao papel, o que ajuda bastante, e a aproximadamente 30 centímetros de altura, tá? Essa estrutura pode ser qualquer coisa para prender o celular. Então, eu já vi vídeos no YouTube, o pessoal utilizando uma placa de vídeo, uma placa de vidro apoiada em livros, né? E aí o celular fica em cima do vidro.
Tem suportes também de celular bastante comercializados, que eles tem um arame relativamente grosso, você consegue posicionar o celular onde quiser, tá? Então a maneira como vai prender o celular fica aí a critério de cada um. Outro detalhe bastante importante está aqui do lado, ó, a iluminação, tá? Então eu estou usando aqui uma luminária próxima da minha área de gravação, com uma lâmpada que não é tão potente, tá? Uma lâmpada de uns 5 watts, se eu não me engano, uma lâmpada LED, para que o papel fique bem iluminado. Então a iluminação é um fator aí preponderante na qualidade do vídeo. Se não tiver boa iluminação, o vídeo vai ficar ruim, não tem o que fazer. Os celulares aí mais modernos, que tem câmeras de altíssima geração, conseguem tratar melhor essa imagem um pouco mais escura e ainda assim conseguem um resultado muito bom, mas a maioria dos aparelhos não. Então a iluminação é essencial para um bom resultado, tá? Outro detalhe importante que dá para ver aí é a questão dessas fitas colando o papel na mesa. Com isso eu consigo escrever sem tirar o papel do lugar. Tá? É uma dica aí para melhorar para todo mundo. Senão você começa a desenhar, começa a jogar o papel para o lado, você vai ver a sua gravação e descobre que não gravou mais nada, gravou só a mesa porque tudo saiu do lugar. Tá? E a última dica aqui é essa fita do canto. Tá? Então essa fita aqui, ela não está colada no papel, ela está marcando onde o papel deve estar. Então, se eu quiser trocar de folha, vou arrancar essa folha e começar uma folha nova, eu me balizo por essas fitinhas aqui, que eu acabei de marcar um X. Elas estão coladas direto na mesa, sem grudar no papel, e aí eu posiciono a minha folha entre essas fitas, e eu sei que ali ela está perfeitamente na minha área de gravação. Tá? Então fica a dica, é um recurso interessante, a gente consegue desenvolver muita coisa das aulas no papel. Então quando a gente faz o planejamento da nossa aula sobre o assunto que a gente vai falar naquele dia, a gente já previamente monta essas gravações e vai distribuindo elas ao longo dos slides. Bom, pessoal, então vocês viram que eu consegui ali usar na própria apresentação os recursos, caneta e tal. E agora eu parei a apresentação novamente, que é para uma observação importante. No último slide, eu usei a caneta. Então ela ainda está selecionada. Se eu tentar passar de slide clicando nele, ó, não vai passar, porque a caneta ainda está selecionada. O que ele está fazendo é desenhar no slide. Tá? Eu vou selecionar a borracha aqui, apagar esses pontinhos que eu fiz, voltar para a seleção de caneta. Então, sempre que a gente usar a caneta, é importante lembrar de desselecionar a caneta. Então, eu venho aqui na caneta, clico nela e aí não estou mais usando a caneta. Tá? Vou limpar o meu áudio desse slide e vou continuar falando sobre o assunto aí da nossa aula teste. Então, vou gravar novamente. Depois de gravar os vídeos no celular, é lógico, a gente precisa acessar esse conteúdo. Então, tem algumas maneiras. A que eu considero mais prática é literalmente conectar o celular com o cabo no computador. E aí a gente acessa os arquivos do celular. A transferência é mais rápida e, para mim, é uma solução bastante simples. Tá? Outra solução, enviar os arquivos por Bluetooth. Então não precisa de cabo, a gente envia os vídeos para o computador. O único probleminha desse método é o tempo. Tá? Demora muito mais do que passar por cabo. E aí tem algumas opções desesperadas. Então não sei ligar o celular no computador, não sei usar o Bluetooth. Tá? Manda por e-mail então. Então você pode pegar o seu próprio arquivo e mandar um e-mail para você mesmo pelo celular, acessar o e-mail do computador e pegar esse arquivo. Tá? Tem ainda outras opções, então
Para aqueles mais modernos que gostam de manter dados na nuvem, então basta acessar a nuvem pelo computador, tá? Então opções tem várias. Essas são as principais. E dentro das principais opções, eu fiz aqui mais um vídeo, tá? Um pequeno vídeo para mostrar como que a gente conecta o celular no computador e pega os vídeos. Então, aqui é a introdução desse vídeo, né? Então o exemplo de agora é a demonstração de gravação em softwares diversos. Eu estou utilizando esse recurso para mostrar como acessar o celular, mas ressaltando que a gente pode usar esse recurso de gravação da tela para mostrar qualquer coisa, qualquer software, um software de simulação, mostrar arquivos diversos no computador, fora do PowerPoint. Tá? Então eu gravo um vídeo fora do PowerPoint e coloco ele aqui para mostrar para os alunos de alguma coisa que for necessária. Então, para isso, eu usei o software Ocan, que é o mesmo software que a gente já teve aí algumas aulinhas sobre ele nas nossas capacitações anteriores. Mas dá para usar outro software? Claro! Então a gente tem o próprio recurso nativo do Windows 10, que é possível gravar a tela do computador direto pelo Windows. O Microsoft Stream, então quando a gente entra no site e já está cadastrado no sistema da Microsoft, ele permite a gravação da tela do computador por até 15 minutos. Tá? Então aí fica a gosto do docente, utilizar o software que se sentir mais confortável. Então aqui o exemplo, utilizando o software Ocan, né? Então já conectei aí o celular no computador, então basta abrir ali este computador, clicar no ícone relativo ao seu celular, memória interna, e geralmente as imagens ficam naquela pasta DSIM, tá? Então é o caminho DSIM, câmera, tudo bem? Só vale para celular Android, tá, pessoal? No celular da Apple, né, os iPhones da vida, o caminho ele é um pouco diferente, a forma como pegar esse conteúdo é um pouco diferente, mas aqui era só um exemplo mesmo para mostrar uma gravação de tela inserida aí na nossa apresentação do PowerPoint. Pessoal, mais uma vez, parei a gravação, vou remover aqui a gravação do slide atual para conversar com vocês sobre isso, sobre esse último vídeo que foi incluído. Nesse último vídeo que eu fiz aí usando o Ocan, eu fiz esse vídeo mudo, tá? Então não tinha áudio naquele vídeo, ele estava completamente mudo. Se o vídeo não tinha áudio, eu utilizei a própria gravação do PowerPoint para colocar o áudio naquele vídeo, entenderam? Então são as duas opções. Ou eu gravo um vídeo com áudio, que era o caso daquela minha gravação com o celular, né, mostrando como fazer uma elaboração no papel, e aí eu fico em silêncio enquanto aquele vídeo está passando. Ou eu gravo um vídeo completamente sem áudio, e aqui no PowerPoint eu coloco o áudio nele, eu vou falando. E aí se eu achar que não ficou bom, eu venho em limpar, apago e tento falar de novo um áudio em cima daquele vídeo, tá? Então agora voltando aqui para o nosso slide, que a gente já está nas recomendações finais, tá? Finalmente, algumas recomendações aqui, só para encerrar. Então, quando tiver em transição de slides, a gente está fazendo a nossa gravação de aula, evitar falar, tá? Principalmente quando tem animações. Então, isso pode causar um corte de áudio. Então, principal recomendação, façam um teste, tá? Um teste prévio. Então não começa gravando uma videoaula gigantesca, porque depois pode ficar muito chato descobrir onde estão os pequenos erros e consertar tudo. Faz uma pequena aula, faz um teste, ganha aí traquejo com a ferramenta e aí grava aulas um pouquinho maiores, tá? E ao final, quando a gente termina de usar o PowerPoint, a gente precisa gravar essa apresentação como vídeo. Então a gente tem que ir lá em salvar como e escolher a opção salvar em vídeo, né? Com esse formato aí MPEG-4. Então é isso, pessoal.
Qualquer dúvida com relação à elaboração de videoaulas, vocês podem entrar em contato. Esse era um exemplo, só para vocês terem uma ideia que é simples fazer. A gente consegue montar essa aula só usando o PowerPoint, não precisa de nenhuma ferramenta extremamente avançada ou aprender a usar um editor de vídeo para isso. Para os que quiserem aprender, ótimo, vai conseguir uma qualidade ainda melhor nas suas videoaulas. Mas com esse básico, a gente já consegue atender muito bem, tá bom? Então, obrigado a todos. Pronto, pessoal. Acabou a nossa aula, tá? Então, ela vai até aqui, não tenho mais nada para falar, já está encerrada. Agora eu posso sair do modo de gravação, só apertar ESC ou fechar ali no X, tá? Então esse aqui, ó, já era o meu último slide, acabou. Dá para saber que eu tenho conteúdo gravado nos slides, porque fica aqui embaixo, ó, esse símbolo, tá? Esse símbolo ele significa que tem conteúdo gravado, ó. Ele aparece em todos os slides, porque eu falei em todos os slides, tá? Quando eu venho em gravar a apresentação, vou voltar lá. Eu posso apertar em reproduzir. Quando eu apertar em reproduzir, ele vai reproduzir a partir daquele slide. Se eu quiser ver como que minha apresentação ficou desde o começo, eu volto no começo, aperto reproduzir e ele vai passar por todos os slides com tudo que eu falei. Eu posso ver se ficou bom, se ficou ruim e o que eu quero mudar ainda dá tempo de mudar, tá? Vou sair de novo, né? Vou salvar. Pronto, minha apresentação está salva. Agora não tem mais risco de perder. Mas ela ainda não está pronta para ser enviada para os alunos, porque esse ainda é um arquivo do PowerPoint. Eu quero mandar um vídeo para os alunos. Bom, se eu quero mandar um vídeo, então eu preciso ir em arquivo, salvar como, e aqui onde tem o tipo de arquivo, está como apresentação do PowerPoint, eu clico aqui e procuro vídeo MPEG-4, tá? Tá aqui. Clico aqui e aperto salvar. Tá feito, tá? Então agora vai ter um vídeo gravado dessa aula. Eu vou até fechar aqui. Abrir a pasta. Tá aqui, ó. Aula teste. Um vídeo, tá? Tá vendo que tá marcado 0 bytes aqui, ó? Ele demora um tempinho para ficar pronto, tá bom? Então não adianta sair clicando nele que ele não fica pronto na hora. Então daqui a pouco ele vai estar pronto. Aí eu posso abrir, reproduzir, ver se tá tudo certo e mandar esse vídeo para o YouTube. Tá? Então é de novo aquela formação que o Alisson fez com todo mundo. Cria uma conta ali no YouTube, sobe esse vídeo e compartilhe o link, tá bom? Eu vou disponibilizar agora essa aula e essa gravação para vocês verem como é que ficou o resultado final. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela atenção até aqui e quem tiver alguma dúvida pode perguntar e fiquem aí atentos às nossas capacitações para a gente conseguir gerar o melhor conteúdo possível para os nossos alunos. Então, obrigado e até mais.